E um policial civil acaba de ser preso suspeito de envolvimento na morte do policial militar Maurício José, de 47 anos. O suspeito, Reginaldo e Maurício, estavam juntos perto de uma comunidade quando houve uma troca de tiros. O PM teria sido baleado. Segundo a investigação, Reginaldo, com a ajuda de 3 homens ainda não identificados, teria sumido com o corpo de Maurício e queimado o carro dele. O PM ainda não foi encontrado. Põe no ar. Sem notícias nem pistas. Desde o desaparecimento do marido, Daniele conta com a ajuda de outros policiais militares. O momento é de angústia. Tô sem chão, porque é horrível você ter uma pessoa que você ama e não sabe nem onde ela está, o que está acontecendo, o que está se passando, com quem ela está, como ela está se sentindo. É horrível, a pior sensação do mundo. O cabo Maurício José de Oliveira tem 47 anos, destes 19 na PM. É considerado um ótimo policial. O Maurício ele é um policial, ele é extremamente metódico, faz tudo certinho, nunca se atrasou, nunca faltou serviço, nunca nos deu problema nenhum. É um bom policial. Então, pra gente estranhou quando ele já não apareceu para o serviço no horário, né? Funcionário do setor administrativo de um batalhão em Embu das Artes, na Grande São Paulo, Maurício trabalhou normalmente na última segunda-feira. No final do dia, voltou para casa na mesma cidade. Encontrou Daniele, tirou a farda. Como tinha um encontro com um amigo, Maurício pegou o carro e saiu. De casa, o policial rodou apenas 2 quilômetros. Veio até perto desta delegacia de carro. Encontrou o amigo, conversou com ele, estava calmo e sem pressa. Saiu daqui meia hora depois, mas não voltou para casa. Daniele acredita que o marido foi ou tentou ir para outro endereço e sumiu. Depois que ele conversou, ele não falou mais nada. Esse amigo achou até que ele teria voltado para casa, só que ele não voltou. Celular na caixa postal, nenhum contato do marido. Horas depois de perceber que havia algo errado, Daniele soube que o carro do policial havia sido encontrado. Esta caminhonete, toda queimada, numa estrada em Vargem Grande, a 40 quilômetros de distância da casa do PM. Desde então, o tenente Paulo César explica que equipes têm se revezado na região à procura do colega. Uma área rural, assim, só sítio, residências bem distantes. No local onde o carro estava é uma mata bem fechada mesmo. É um local bem difícil. Para fazer buscas lá é complicado. Maurício usava calça jeans e moletom cinza na noite do desaparecimento. Estava com os documentos, celular e a arma da Polícia Militar. A família já esteve em hospitais e ML. Daniele ligou para todos os amigos e nada. Porque se alguém tivesse visto ele passando em algum lugar, a gente saberia pelo menos qual bairro procurar, onde procurar, mas ninguém. Até agora a gente não conseguiu informação de nada. A situação é muito complicada, ainda mais quando é bem próximo da gente, né? Infelizmente tem se tornado um pouco comum isso, né? Na Polícia Militar. Olha, mas o policial que realmente está envolvido nessa morte já foi preso, tá? O suspeito já foi preso e é o Maurício José, de 47 anos. Olha, e mais um policial militar, gente, foi baleado numa tentativa de assalto dentro de uma loja de telefonia. 2 criminosos foram presos. Põe no Cidade. Dentro do ônibus, passageiros tentam se proteger em pânico. Na calçada, seguranças armados cercam uma loja de telefonia celular. Foram alertados pelo som de disparos. Abaixa aí, gente. Os caras de tiro aqui na frente da... O tiroteio começou quando um policial que estava dentro da loja reagiu ao assalto. Os criminosos fizeram 2 reféns. O PM foi baleado, mas mesmo ferido, negociou a libertação dos clientes. Foram mais de 10 tiros trocados entre um segurança, um policial e os bandidos. Os assaltantes se renderam. Nestas imagens feitas do alto de um prédio, é possível ver o momento da prisão. Os criminosos vão responder por constrangimento ilegal e tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte. Com eles foram apreendidas armas de uso restrito.
O delegado investiga se a dupla faz parte de uma quadrilha especializada em roubo de telefones celulares. Esse tipo de roubo é uma quadrilha aqui no Rio de Janeiro extremamente estruturada, que inclusive alguns já atuam dentro da cadeia, inclusive porque quem dá a ordem está dando ordem dentro da cadeia. Minha gente, olha, Elaine trabalha num cartório há 4 anos. É ela quem cuida do dinheiro da repartição. Presta atenção nessa história. Ela e a filha, Tamires, têm um plano criminoso. A ideia é roubar o funcionário do cartório na hora em que ele sair para fazer um depósito. Tamires consegue convencer o namorado Adilson de participar do esquema. Você vai vendo aí as imagens dela. Adilson chama mais um comparsa para cometerem o assalto. Eles conseguem roubar o dinheiro e fogem de moto. E aí, na fuga, a dupla bate com a moto num poste e os dois morrem na hora. E aí no celular do Adilson estão todas as conversas dele com a Tamires, e aí a polícia descobre tudo. E aí o que aconteceu no final de tudo isso? Quem foi preso? Veja aí na imagem, põe no ar. A mãe vai na frente, veste vermelho. A filha aparece atrás com uma jaqueta de couro. O destino das duas é o mesmo, a cadeia. De acordo com a polícia, Tamires e Elaine Guimarães dos Santos elaboraram um plano que não deu certo. Dia 10 de março deste ano, um funcionário deixa o cartório da Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Ele carrega uma mochila com R$60 mil para fazer um depósito bancário. No meio do caminho, é surpreendido por 2 criminosos de moto. Os assaltantes pegam o dinheiro e fogem. Policiais civis que passavam pelo local iniciam uma perseguição. Os bandidos perdem o controle e batem num poste. O acidente na estrada do Galeão provoca as mortes de Adilson Nolasco Menezes e Lucas Barbosa Lopes. A ação deixou uma pergunta no ar. Como os ladrões sabiam que a vítima levava R$60 mil? Os investigadores tinham uma suspeita. Os bandidos teriam recebido informações privilegiadas. O celular de um dos assaltantes, apreendido aqui no dia do crime, transformou a desconfiança em certeza. A polícia então descobriu que um dos assaltantes, Adilson, trocou várias mensagens de WhatsApp com Tamires. Veja os diálogos dias antes do crime. Tamires escreve: "Quero dinheiro." O ladrão ri e completa: "Só mostrar quem é e o dia e a hora que ele vai ao banco." Tamires manda foto da vítima. A conversa continua. Adilson quer mais detalhes e pergunta: "Mas tem como saber o dia que ele vai com 20 mil?" Tamires responde: "Aí só eu resolvendo com minha mãe junto, porque ela faz as contas e dá o dinheiro para ele ir no banco." A polícia descobriu que Tamires e o assaltante namoravam há 7 meses. Faltava então a última peça do quebra-cabeça: a identidade da mãe da jovem. Os agentes ouviram todos os funcionários do cartório e encontraram a mãe de Tamires entre eles. Depois de 2 meses de investigação, a justiça determinou a prisão de Elaine e da filha. Os agentes da delegacia da Ilha do Governador montaram uma operação e seguiram para o cartório. Estas imagens foram gravadas por um dos investigadores. As equipes entram no estabelecimento e vão direto para a mesa da funcionária. A delegada dá voz de prisão. Elaine Guimarães dos Santos é algemada. Em seguida, é retirada pelos policiais do local onde trabalhava há 4 anos. O responsável pelo cartório ficou surpreso e preferiu não gravar entrevista. Ele disse que a funcionária nunca chegou atrasada, nem apresentava sinais de envolvimento em crimes. Ao saber da prisão, a filha de Elaine, Tamires, resolveu se entregar. A polícia acredita que ela tenha convencido a mãe a colaborar com o roubo de R$60 mil. Os agentes já têm certeza de que Tamires recrutou um namorado. Ele estava sem trabalhar há um tempo e a própria irmã disse que ele foi incentivado por ela. Reginaldo trabalha como assessor parlamentar quando se envolve em um esquema criminoso. Pode botar a imagem do Reginaldo. Ele engana vítimas interessadas em apartamentos de programas sociais a custo de R$2.500, R$3.000. Olha aí, preso. Algumas vítimas de Reginaldo resolvem se vingar e armam um sequestro.
A mulher de Reginaldo deixa o filho da escola quando é surpreendida por esses bandidos aí. Ela fica 8 horas nas mãos dos sequestradores. Vamos ver como termina tudo isso? Põe no ar. Nossa equipe estava dentro da delegacia quando 4 sequestradores foram apresentados. Chama a atenção ver que há uma mulher entre eles. Resultado de uma ação bem-sucedida e rápida. Um cerco fechado aos bandidos, que pretendiam arrecadar com o crime R$500 mil. O dinheiro que a gente trabalha e conquista com alguma coisa, ele vem, leva e a gente ainda fica preso. Ele na rua, isso é certo. Ninguém desta imagem é inocente, afirma a polícia. A história de sequestro, cárcere e extorsão começou meses atrás. Em jogo estavam apartamentos deste condomínio popular que foram entregues pelo governo. Daniele Souto é considerada mentora. Ele é um 71 desde 2009, tá? Ele é o golpista, ele é o safado. Nós tentamos fazer um acordo com ele, mas ele nunca quis. Daniele se refere a este homem, Reginaldo Rodrigo de Oliveira, o assessor parlamentar, que era o verdadeiro alvo dos bandidos. Tem mais de 500 vítimas. Eram 4 da tarde quando a polícia soube do sequestro. Crime comunicado por Reginaldo. Até ali, nem toda a informação tinha sido aberta para a polícia. Reginaldo foi candidato à prefeitura e esteve envolvido, anos atrás, num suposto esquema, segundo a investigação. Captar vítimas interessadas nos apartamentos do programa social e ludibriá-las, ao custo entre R$ 2.500 e R$ 3.000. O assunto volta à tona porque Daniele e os comparsas contaram à polícia que o suposto esquema não parou, que todos eles teriam sido vítimas do assessor e que armaram o plano de sequestro para se vingar. Isso, não sequestrar ele, fazer com que ele desse o dinheiro. Alguém fez alguma coisa contra ele? A polícia acredita que cada um pagou R$ 2.600 a Reginaldo. Ao todo, são 38 pessoas. A foto enviada por celular mostra o ferimento causado por tiro. O assessor estava sendo perseguido semanas antes da mulher dele ser sequestrada pela quadrilha. O crime começou cedo, quando parte do bando cercou este colégio e esperou a hora certa para agir. A mãe tinha acabado de deixar o filho na escola quando foi surpreendida. Este aqui é o cenário do sequestro, que aconteceu às 8 da manhã. A vítima vinha em direção ao próprio carro quando foi abordada pelos criminosos. Disse em depoimento não ter condições de reconhecê-los porque tudo aconteceu muito rápido e que logo em seguida teria tido o rosto coberto por um capuz e jogada no banco de trás de um desses carros. Ela seguiu com os bandidos naquela direção, onde ficou na divisa entre Mauá e São Paulo. O carro dela também foi levado por comparsas, que abandonaram o veículo a quilômetros de distância do ponto do sequestro. A mulher de Reginaldo ficou pelo menos 8 horas nas mãos inimigas. O assessor soube do sequestro às 9, mas só comunicou à polícia 7 horas depois. Tempo em que manteve conversa com os bandidos. Sem perder mais tempo, agentes armaram um plano para capturar a quadrilha. Parte dos policiais ficou escondida em carros descaracterizados, dentro deste estacionamento. Eles montaram o cerco, apareceu um rapaz que veio pedir resgate. E saiu as 2 viaturas atrás dele, prenderam esse rapaz. E saiu mais 2 viaturas que saíram fazendo perseguição no bairro e cataram mais 2 pessoas. Que no caso eram os bandidos que estavam dando cobertura. Perfeitamente. Eram as 2 e mais uma mulher que estava no celular que acabaram também prendendo ela, falando que era... Os policiais estavam disfarçados. Isso. No celular de Reginaldo, o contato para o resgate milionário se estreitou. E os sequestradores foram convencidos a receber um valor menor naquele mesmo dia. Anderson Santos da Silva seguiu com Daniele e mais 2 para pegar a bolada. Alex e Noel, mas não tinha dinheiro. Só uma algema para cada um. O primeiro bandido a ser preso desceu por esta rua sem imaginar que estava dentro de uma emboscada. Quando se aproximava do ponto de encontro para retirar o resgate inicial de R$200 mil, foi surpreendido bem aqui, nesta esquina, por policiais que estavam disfarçados dentro da obra. Logo na sequência, começou uma perseguição.
A polícia usou viaturas para cercar outra rua por este caminho. Foi nesta subida que os 2 criminosos restantes foram presos. Alex e Noel davam cobertura para Anderson e até tentaram correr. Pouco tempo depois, a mulher do assessor parlamentar foi achada. A vítima foi abandonada pelos criminosos dentro de um carro aqui neste estacionamento de um supermercado que está na zona leste de São Paulo. Segundo ela, todo instante ela ficou encapuzada e não conseguiu ver o rosto dos bandidos, que eram 5, 3 homens e 2 mulheres. Ela contou em depoimento à polícia que um casal ficou ao lado dela todo instante, no banco traseiro, enquanto ocorria a negociação, e que os bandidos fugiram assim que tiveram a informação da prisão dos comparsas. A polícia já chegou até a identificação de um desses criminosos. Se trata da mulher de Anderson, o primeiro homem que foi preso pela polícia. Reginaldo tem um passado nebuloso com passagens por estelionato. A investigação está em busca de imagens do supermercado para tentar identificar outros criminosos. O assessor parlamentar de Santo André deve prestar depoimento. Anderson, Alex, Noel e Daniele também são acusados de associação criminosa, numa história que ainda vai crescer.